pessoas portadoras de diabetes ou obesas têm maior risco de complicações por coronavírus? Para entendermos um pouco mais sobre esse assunto, eu converso com o endocrinologista Dr. Amélio Godoy. Doutor Amélio, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia alerta para o número de pacientes internados por coronavírus com excesso de peso. Os obesos realmente fazem parte do grupo de risco? Sim, Ingrid, os obesos fazem parte do grupo de risco. Na verdade, a maior parte dos pacientes que são de alto risco tem alguma relação com obesidade. Se você for observar, você vai ver que diabetes é a segunda causa, a segunda relação de alto risco. E a maioria dos diabéticos tem excesso de peso ou é obesa. Também a obesidade está relacionada com doenças cardiovasculares, que é o primeiro fator de risco para a morbidade da síndrome do coronavírus. E a obesidade vem sendo, sim, muito frequente, e o que é muito interessante de observar é que, interessante no mau sentido, eu diria, é que essa já não tem correlação com a idade. Você sabe que maior a idade, maior o risco de coronavírus ter desfechos letais, tá certo? Na obesidade, não. Na obesidade, inclusive aqui no Brasil, nos dados do Brasil até a semana passada, ela era mais incidente nos pacientes que foram a óbito mais jovens, abaixo de 60 anos, do que aqueles com 60 anos ou mais. E isso também inclui as crianças, doutora Amélia? Isso eu não tenho dados para te informar. Eu não tenho dados para te informar porque definitivamente não há informações sobre o maior risco em crianças. Mas porque na eu quero realidade o Brasil ele registra um percentual considerável, né, de crianças consideradas obesas, né? Sim, o Quais Brasil. são, Sim. no seu ponto de vista, os principais desafios da obesidade infantil nesse período de isolamento, então? Bom, nesse período de isolamento, para a gente tentar controlar um pouco a obesidade em crianças já obesas, evidentemente que seria uma orientação alimentar correta, não muito restritiva para essas crianças, que fica muito difícil de fazer, a não ser por meios virtuais, como nós estamos fazendo aqui. Então, eventualmente, uma sessão dirigida especificamente com orientação ou compartilhamento com uma nutricionista que possa ajudar-nos a discutir sobre essa orientação para crianças seria interessante. Mas o fato é que, basicamente, o que nós teríamos que fazer era orientação para os pais e para a própria criança, se ela for, por exemplo, maior do que 10, 12 anos de idade, ela já é capaz de absorver as informações corretamente, e educá-las durante esse período de isolamento social para fazer atividade física mesmo em casa e obedecer a uma restrição alimentar moderada. Não há uma sugestão de que essa restrição alimentar possa ser muito estrita, porque corre-se o risco também eu diria, de desnutrição se a coisa se prolongar. Quer dizer, desnutrição no sentido de falta de elementos, vitaminas, de elementos básicos da E uma microalimentação. criança que está acostumada a comer bem, né, que é o caso dessas crianças, não bem, estou dizendo bem em quantidade, elas têm uma imunidade alta, teoricamente, né? Se você baixa de uma hora para outra também, de repente a imunidade cai. Pode ser que isso A aconteça. questão é que a obesidade, em geral, ela não está associada com a imunidade alta, ela está associada com um processo inflamatório subclínico e sistêmico, ou seja, os obesos, em geral, têm uma inflamação sistêmica subclínica, não é uma inflamação que você sinta dores, que você tenha nenhum tipo de manifestação maior, mas definitivamente essas pessoas têm uma inflamação que diante de um quadro infeccioso como esse do coronavírus, pode fazer o que a gente chama de tempestade de inflamação, tempestade inflamatória, que é a liberação de muitas citocinas inflamatórias enfim, em proporções muito altas. Isso prejudica e danifica mais o pulmão dessas pessoas. Então, o paciente obeso talvez tenha, essa seja um mecanismo, né, de ele ser mais inflamado já de base,
já antes de ter a infecção, e quando tem a infecção, essa inflamação torna-se uma tempestade inflamatória, o que leva a danos irreversíveis frequentemente. Agora, doutora Amélio, só para orientar as pessoas que nos assistem, quando uma pessoa pode ser considerada obesa? Eu digo uma pessoa que vale tanto para criança quanto adulto, idoso. Tá, para crianças existe uma tabela, então seria difícil dizer aqui porque existe uma tabela, existe uma curva que só botando e observando isso a gente classificaria ou não. Mas a olho nu você já sabe que uma criança é obesa, você já percebe a obesidade, simplesmente é olho nu. Se essa criança tiver... Então, é sempre calculado o índice de massa corporal, tanto para crianças quanto para adultos. O índice de massa corporal é o peso em quilos dividido pelo quadrado da altura em metros. Então, para o adulto, obesidade é quando você tem um índice de massa corporal igual ou maior do que 30. 25 até 29,9 seria excesso de peso. Depois nós temos as classificações de obesidade. Obesidade grau 1 seria de 30 a 35, grau 2 seria de 35 a 40 e acima de 40 seria obesidade grau 3, ou se chamava antigamente obesidade mórbida. Essa mesma classificação pode ser feita para crianças, mas desde que seja ajustada para a idade. Então, isso existe uma tabela que a gente vai colocar na tabela e ver se ela já entra na classificação de obesidade. Doutor Godoy, até que ponto o uso da vitamina D é benéfico como forma de prevenção, né, do coronavírus, e quais os malefícios do consumo excessivo dessa vitamina? Porque muito falou-se, né, com relação ao uso que traria algum tipo de benefício durante essa epidemia do coronavírus. Ingrid, veja só, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia soltou um pronunciamento exatamente sobre isso, porque algumas pessoas estão soltando fake news, propagando o uso de doses altas de vitamina D como uma forma de combater o coronavírus. Isto não tem bases científicas, nós não concordamos com isso, isso não tem nenhuma evidência. O que acontece é que, por exemplo, obesos geralmente têm baixos níveis de vitamina D. Então, isso é fruto, primeiro, do estilo de vida deles, que normalmente não se exercitam, não vão ao ar livre, não tomam sol e tendem a comer exagerado sem fazer nenhuma atividade física. Então, essa seria mais ou menos a relação com o estilo de vida. Por outro lado, com a idade, sim, nós precisamos de mais vitamina D. O que aconteceu, por exemplo, na Itália, onde a grande parte dos pacientes que foram a óbito eram idosos, eles apresentavam baixos níveis de vitamina D, o que é sabido, mas na Itália, nessa fase sazonal, que é a fase de inverno, como na maioria dos países do hemisfério norte, isso a deve ser vitamina comum D na tende a maioria cair. na maioria da população, né? Exatamente. Então, aqui no nosso país, não se justifica fazer suplementação de vitamina D para ninguém, porque ela não vai evitar e nem vai diminuir os riscos da infecção pelo coronavírus. E há pouco tempo vocês divulgaram que é preciso esperar a regulamentação de determinados medicamentos para serem usados em pessoas diabéticas que estão com coronavírus. Por quê? Isso, Em doutor Godoy. pessoas diabéticas que estão com coronavírus, enfim, não tenho ciência de que alguma coisa tenha sido posta em relação ao coronavírus especificamente. O que se colocou, o que se pronunciou, a sociedade se pronunciou, foi sobre um documento da sociedade inglesa que orientava e alertava para o uso de inibidores da SGLT2, que é um dos remédios que se usa atualmente para o tratamento do diabetes tipo 2. Então, a sugestão é que, como esse remédio não deve ser utilizado em nenhuma situação crítica, de infecção, de desidratação, de casos, enfim, qualquer situação de internação por qualquer infecção por cirurgias, grandes cirurgias, enfim, porque ela aumenta o risco da chamada cetoacidose, que é o aumento de corpos cetônicos, de acetona no sangue, além do aumento da glicose. Então, a orientação é que essas medicações, à base de inibidor da SGLT2, sejam suspensas
caso o paciente tenha uma infecção por coronavírus. Então, essa sim, a sociedade se posicionou concordando com que a sociedade inglesa, enfim, enviou ou mandou. E esse é o remédio, basicamente, que a gente tem cuidado e deve ser orientado o médico, os médicos em geral, e eventualmente o paciente, caso ele tenha infecção pela Covid. Não O suspender sob tratamento, nenhuma então, hipótese. o tratamento, então, seria o mesmo, o único diferencial seria, de repente, trocar a medicação que ele estava usando por uma outra, no caso específico Exatamente. dos diabéticos. Exatamente. Então, eu vou repetir porque isso é muito importante. Os pacientes diabéticos não devem suspender suas medicações sem a orientação do seu médico, porque não há nenhuma razão. Todos os remédios para tratamento do diabetes são seguros, exceto uma classe deles, que no caso do paciente estar infectado pelo coronavírus, aí sim o médico deve ser alertado pelo próprio paciente para que ele suspenda. São os inibidores da SGLT2. Aqui no Brasil são várias marcas. Dapagliflozina, que é e agora me faltou o nome. Enfim, o Jardiance, que é um deles, e o terceiro a gente já praticamente não tem no Brasil. São duas, são basicamente... Forxiga é um deles. Forxiga, que é a dapagliflozina, e Jardiance, que é a empagliflozina. Então, se algum paciente estiver em uso e tiver a infecção somente nessa situação, e uma infecção que tenda a se agravar, ele deve alertar imediatamente o médico dele que ele está em uso desse medicamento. Tá certo. Para finalizar, doutora Amélio, quais as principais recomendações para os diabéticos nesse momento de isolamento social? Isso é muito importante, Ingrid, que você está perguntando. Os diabéticos devem, primeiro de tudo, se manter em casa. Eles têm que ficar em isolamento porque eles são um grupo de risco maior para desfechos. Eles não vão se contaminar mais do que eu e você. Mas eles, se contaminarem, eles tendem a ter uma evolução pior e um desfecho até letal, né? Então, eles têm que se manter em casa em isolamento. Procurar se alimentar corretamente, seguir a dieta orientada pelo seu médico. Não suspender suas medicações. Dependendo da sua capacidade, do seu estado físico, do seu estado cardiovascular, fazer exercícios, de preferência depois de ter alguma orientação pelo seu médico assistente, mas fazer exercícios dentro de casa para ajudar a queimar a glicose, não deixar a sua glicose subir. E o quinto ponto, acho que 4 ou 5 pontos que eu falei, que é fundamental, é que se ele estiver em uso de insulina, ou se for um diabetes de maior difícil controle, fazer o controle da glicose no dedinho, monitorizar frequentemente para flagrar qualquer subida inesperada ou crescente. Uma frequência maior do que o de costume. Uma frequência maior do que de costume. Muito obrigada, doutora Amélio, pela participação aqui com a gente. Nada, Ingrid. Foi um prazer conversar com vocês. Prazer foi meu.